vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
Paz do Senhor, estamos dando início ao nosso programa do dia 24/12/2023 e o tema hoje da Escola Bíblica Dominical, como sempre, é o preparo da igreja para o arrebatamento. Estamos fazendo uma conexão dos aspectos e marcadores proféticos encontrados no livro de Cantares de Salomão, que se cumprem nos nossos dias no preparo da igreja para o arrebatamento. Nós vamos estudar hoje o livro de Cantares, capítulo 1, verso 2 e 5. Nós temos aqui ao nosso lado Mateus da igreja de Saracuruna. Paz do Senhor, Mateus. Paz sim, pastor. Nós temos o Rodrigo da igreja de Magé. Magé. Isso. Tem rua lá, todas as igrejas lá tem o nome de uma rua, Não, só Magé. Temos o Douglas Baixo, figurinha conhecida dos nossos vídeos, do Evangelho Sem Fronteira, do Semente Preciosa, também do Ciência e Fé. Ciência e Fé. Aqui ao meu lado está Rafael Peçanha, de Teresópolis, Várzea, né, se eu não me engano? Várzea. Isso. Paz do Senhor. A primeira pergunta nossa, considerando que a mão do Senhor representa o seu ministério, lendo Cantares capítulo 2, verso 6, identifique o que representam as seguintes expressões: a mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. Nós temos duas respostas, dois vídeos que nós tiramos, do diácono Jefferson Cavalcante de Maceió, Alagoas, e do diácono Júlio César de Oliveira, de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Nós vamos ver os vídeos, depois nós vamos conversar um pouquinho com os irmãos sobre as respostas. Na expressão "a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça", o termo mão simboliza o governo, o ministério do Senhor. E o termo cabeça simboliza a mente, simboliza o pensamento dos fiéis. Ou seja, esse termo significa o governo do Senhor direcionando a mente, os pensamentos da igreja fiel. A paz do Senhor Jesus. No Cantares, capítulo 2, versículo 6, também respondemos a letra B, quando diz a expressão "a sua mão direita me abrace". Essa expressão aponta para o corpo, do qual nós fazemos parte. E o desejo do Senhor em vivermos no corpo, através do Espírito Santo, é porque neste corpo há esperança do arrebatamento. Isso nós vemos em Efésios, capítulo 4, versículo 4, que diz: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. A nossa vocação, nós fomos chamados para estar com Cristo na glória. Estamos aguardando este grande dia, e não de qualquer maneira, nessa esperança, porque por ela nós alcançaremos a eternidade com Deus, o dia do arrebatamento. A paz do Senhor Jesus. Nós vimos aí a resposta do Jefferson, do Júlio César, de São Gonçalo, e agora nós vamos começar uma conversa interna nossa sobre a pergunta. Mateus, o que você pode falar sobre isso? Amém. Nós identificamos, neste versículo, a submissão por completo da noiva para com o seu noivo. A gente vê a noiva tipificando a igreja fiel, as nossas vidas, e o noivo tipificando o nosso Senhor Jesus. Quando ela fala assim: a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. Nós vemos aqui a dependência do governo do Senhor, o sustento do Senhor, e por completo, na mente, no corpo, assim também é as nossas vidas. Nós estamos sujeitos a este governo, o governo do Espírito. Cientes que, se estivermos debaixo deste governo, desta autoridade, o nosso destino é a eternidade. Sim. Da mesma forma que no verso 4, fala assim: levou-me à sala do banquete. É o nosso desejo, ser levados pelo noivo à sala do banquete. Participarmos das bodas do Cordeiro. Então, esse é um benefício de estarmos sujeitos, estarmos debaixo deste governo, o governo do Senhor Jesus. Amém. Mais alguém? É interessante, como o Mateus falou, a questão da submissão, porque se a gente ler os versículos anteriores, traz uma relação do noivo com a noiva. O noivo se apresentando: eu sou a rosa de Saron,
quando fala a noiva passa a ter um reconhecimento do que o noivo significa para ela. Qual a macieira entre as árvores, levou-me à sala do banquete, seu estandarte em mim era o amor, sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs. Então, nesse momento, a noiva ela passa por um reconhecimento de que a provisão ela vem do Senhor, o cuidado vem do Senhor. Então, a mão esquerda sobre a cabeça, como os irmãos falaram, é o governo do Senhor sobre a igreja, a mão direita no abraço envolvendo o corpo. Então, é a necessidade que a igreja fiel ela passa a sentir de que existe uma necessidade de ser sustentado pelo Senhor, de ser submisso ao Senhor, de se submeter a esse governo para que exista o quê? Para que exista salvação, para que exista alimento, exista cuidado. Amém. Interessante também, né, professor? Como os irmãos falaram, quando ele vai falar na primeira, né? A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça. Vai falar de um governo, né? Como que é a pergunta que quer ser respondida do ministério. Sim. E exatamente a igreja fiel que nesse momento, o nosso pensamento é um pensamento que a todo momento está sendo regido pelo Senhor, pelo ministério do Senhor. Nós temos um governo, nós temos o presbitério, a figura do pastor de Deus representando, né? Os pastores, mas todos eles, todos os pastores, todo o ministério, ele é regido primeiramente pelo Senhor, governando toda a igreja. Mas não é só isso. Para nós, individualmente, vai falar também, né? Quando você coloca a mão sobre a cabeça, né? Geralmente quando você vai dormir, né? Você bota a mão sobre a cabeça e vai descansar. Todos os momentos nós temos a mão do Senhor que tem cuidado de nós, que tem nos dado descanso. E é por isso que Davi vai falar, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em vez de pasto. Então, a todo momento, nós podemos descansar nas mãos do Senhor, porque Ele tem governado as nossas vidas. Ele tem nos abraçado no momento da angústia, né? Foi assim que Ezequias vai falar, né? Senhor, Tu tão amorosamente abraçaste a minha alma. No momento de maior dificuldade, de maior luta, que eu estava na maior angústia, o Senhor foi lá e me abraçou. E é isso que o Senhor tem feito conosco, né? A cada momento o Senhor, Ele tem nos abraçado. A cada momento Ele tem estendido a mão para nós. Assim como Ele fez com tantos servos que nós temos nos evangelhos, né? Ele fez conosco um dia e Ele tem nos carregado, né? Como os irmãos falaram aqui, é essa submissão. E como nós vemos em Cantares, né? A noiva que foi arrebatada foi aquela noiva que desde o momento o que importava para ela era o amor do noivo. Com certeza. Jesus. Temos também... Interessante é que esse texto ele aborda um detalhe interessante, que é sobre a sua mão esquerda esteja debaixo. Esse debaixo ele fala de uma base. Então tudo que nós fazemos, todas as decisões que nós tomamos, ela está sobre essa base que é a mão do Senhor, o governo do Senhor. E quando nós aceitamos esse governo, nós passamos a ter a mente de Cristo. E a igreja que tem a mente de Cristo, ela não se apoia sobre a sabedoria humana, aquilo que é a razão, mas ela se apoia sobre o governo de Jesus. E há um texto interessante também sobre a mão direita que abraça, que ele fala, vida longa de dias está na sua mão direita. Ezequias ele foi abraçado tão amorosamente, e ali ele sentiu o amor do Senhor. E nós podemos sentir o amor do Senhor todos os dias, porque todos os dias nós sentimos o abraço de Jesus. Na nossa vida isso é muito interessante, porque o abraço dele nos dá vida. Nós sentimos o amor, nós sentimos a graça, e essa mão direita ela nunca nos desamparou. Ela sempre esteve conosco todos os dias. Com certeza. Mais alguma coisa? Essa questão do abraço é muito interessante pelo complemento do corpo, né? O reconhecimento de que a igreja precisa estar inserida no corpo. O sustento ele vem, mas ele vem conforme a inserção dentro do corpo. Nosso recurso não está mais nas coisas lá de fora, não está mais no que vem do mundo, mas está o recurso da nossa vida, está no que é gerado pelo corpo, no que é gerado por esse abraço, pelo Espírito Santo que envolve a igreja e o corpo de Cristo. Glória a Jesus. O Senhor tem nos dado um grande ensinamento. Num dos vídeos dessa semana, uma senhora falou que a mão esquerda e a mão direita parece a mãe abraçando uma criança, né? O sustento. E às vezes a gente precisa de, quando nós abraçamos alguém, nós podemos sentir o coração da outra pessoa, o coração do Senhor pulsar a nossa vida, né? A alegria, a vida. Glória a Jesus. Né? O Senhor tem nos dado
as revelações, os marcos proféticos estão todos os dias aparecendo e nós precisamos muito glorificar o Senhor por tudo isso. Amém? Amém. Mais alguma coisa? Maravilha. Mateus? Interessante, pastor. Esta mão esquerda que esteja debaixo da minha cabeça, se nós nos atentarmos, ela está ali na altura do pescoço, né? Onde que vai nos ficar ali o sustento, a preservação da comunhão, né? Que é o que nos dá a intimidade com o Senhor Jesus. Né? Esse abraçar é um ato ali de amor, de intimidade, que só alcançamos com a comunhão preservada. E este amor e essa intimidade é o que Jesus ele quer ter conosco neste último momento profético que nós vivemos. É com intimidade que nós vamos passar por lutas, por provas, porque o Senhor, nós estamos, na verdade, né, em comunhão com o nosso Senhor Jesus. Tudo gera em cima da comunhão. Não é? Amém. É o Senhor falando, o Senhor comentando e nós recebendo a nossa bênção, né? Nós temos também agora a segunda pergunta. Considerando que a mão do Senhor representa o seu ministério, lendo Cantares capítulo 5, verso 4, identifique o sentido da expressão: meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta. Nós temos uma resposta de Larissa Veiga de Divinópolis. Vamos participar assistindo a resposta e depois novamente um outro comentário de vocês. No livro de Cantares, capítulo 5, verso 4, vemos a expressão: o meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta. Profeticamente, o sentido dessa expressão significa uma igreja infiel, que não abriu seu coração totalmente para o governo do Senhor Jesus. Fala de uma igreja que está no comodismo e que não quer sair dessa posição, não quer se santificar. O Senhor, Ele até tem dado a oportunidade. E esta igreja, ela estremece de amor, mas ela quer as curas, as libertações, tudo voltado para esta vida. Mas ela tem desprezado as doutrinas do Senhor. Ela não quer valorizar a bênção, aquilo que vem da eternidade. A paz do Senhor Jesus. Bem, vimos aí a resposta da Larissa Veiga, de Divinópolis, e o Rafael pediu para falar sobre a resposta. Fica à vontade. Como a irmã muito bem colocou, a questão do amado meter a mão na porta, só pela fresta da porta, é a característica aí da igreja infiel, né? A igreja que não tem compromisso com o evangelho, não tem compromisso com o governo do Senhor, então ela abre só a fresta. Ela só permite o Senhor entrar até onde lhe convém, até onde é permitido pela razão. Então é um evangelho hoje, é o evangelho que o mundo tem vivido aí fora, né? Um evangelho sem compromisso, um evangelho onde tudo é permitido, um evangelho onde o amor do Senhor está sobre todo tipo de coisa. E não é esse o evangelho eterno. O evangelho que nós vivemos é um evangelho de compromisso, é um evangelho de seriedade, é um evangelho onde o amor ele não se molda ao pecado, não se molda ao pecador, mas o pecador ele se molda ao governo para receber esse amor. Então hoje essa questão da fresta da porta ela trata disso, de uma igreja infiel que quer a bênção, mas não quer o abençoador. E quando nós lemos esse versículo, ele fala: e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Porque quando vê o amado abrindo a porta, a fresta da porta, ela reconhece. A alma, ela reconhece. Por isso que se estremecem as entranhas. Porque reconhece aquele amor, reconhece o noivo, reconhece o amado. E reconhece por quê? Porque já houve esse toque antes. Já sentiu essa mão antes. Já sentiu esse amor. Como vaso na mão do oleiro, assim são as nossas vidas. Como o oleiro ele molda o vaso. É uma mão por fora e outra mão por dentro. Essa mão por dentro é a mão que toca a alma, a mão que moldou as nossas vidas, que formou as nossas vidas. E a igreja infiel, ela até sente esse amor. Ela lembra desse amor, a alma, ela anseia por esse amor. Mas a falta do compromisso não permite que ele entre. Abre apenas a fresta. E aí entra até a questão do arrebatamento, que é a necessidade de que a porta esteja totalmente aberta para o amado, né, Rodrigo? Isso aí. Esse texto, ele fala justamente de um momento profético em que a igreja ela vive hoje, que é o momento do último apelo à salvação. Quando o amado, ele coloca sua mão pela fresta e ela não abre, ela está negando um convite para um arrebatamento que
é o que vai acontecer profeticamente nos nossos dias, né? Para a igreja ser arrebatada, ela precisa abrir a porta do coração. E interessante é que essa igreja infiel ela não abriu. E quando ela se levantou para abrir, ela já não encontrou mais. Já passou. Ele já passou, ele já se foi. E aí ela ficou. E esse é um apelo que a igreja faz hoje também, né? O tempo que nós vivemos é o último momento. Ainda há tempo para abrir o coração para esse convite de salvação. O noivo ele convida a todos, né? E para o arrebatamento. E aqueles que não abrirem não vão ter direito a desfrutar do gozo celestial, que é a salvação que está reservada para a igreja fiel. É por isso que nós abrimos o nosso coração. O nosso desejo é ir para Ele, com Ele para a eternidade. Interessante que você falou sobre o moldar do vaso, uma mão por dentro, uma mão por fora. Moldar por fora é muito fácil. Uma troca de roupa, um barbear, um corte de cabelo. Agora, mudar por dentro é difícil. Somente o Senhor pode. E muitas das vezes a pessoa pensa que somente o por fora vale a pena. Não. Se o Senhor não tocar por dentro e mudar o nosso interior, não chega a canto nenhum. A fresta está aberta e o noivo passou. É verdade. É interessante se a gente continuar no olheiro, né? Quando ele vai moldando com a mão, ele vai sentindo as irregularidades, Sim. né? Então tem uma pedrinha que ele vai tirando. Ah, não, o barro está muito duro, então ele vem botar água. Assim é a nossa vida cada dia, né? É cada dia. Às vezes está muito duro, não, tem que buscar mais no Senhor. É uma água que está faltando. Ah, mas tem um galinho, tem uma pedrinha. Aí o Senhor vem e tira, né? Às vezes é uma amargura, às vezes é algo que machucou, o Senhor vem, Ele vem tratando, vem corrigindo tudo. Mas importante, né? É que lá, assim como Jeremias, o vaso ele tem que estar no centro, né? E nós temos que estar no centro da vontade do Senhor, né? É no centro da obra, que é o dinamismo da obra, né? Então, quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, nós passamos a cada dia a viver esse evangelho, que é novidade de vida a cada dia, né? Cada dia é algo novo e o Senhor vai nos moldando e nos usando mais até que cheguemos na eternidade, né? Sim. E existem muito mais coisas para falar. Mateus, você ficou quieto? Não, fala agora. Está guardando. Interessante, pastor, que este versículo, né, como o Rodrigo e nossos demais companheiros aqui mencionaram, nos aponta para um momento profético. Sim. E como nós temos o tema do nosso estudo, é o preparo da igreja para o arrebatamento. Né? Então, este texto, este apontamento profético é para a igreja, né? Não é para o mundo. O preparo é para a igreja. E nós somos a última igreja, né? A igreja deste último momento profético. Como está lá em Apocalipse, é a última igreja, a igreja de Laodiceia, né? Direitos do povo. Hoje, se nós deixarmos aqui, né, induzidos por essa pergunta, o que é mais fácil? Desobedecer ou obedecer? O desobedecer é mais fácil, né? Estar no comodismo é mais fácil. Aqui, neste versículo fala que o meu amado, ele meteu a mão pela fresta da porta. Nós lembramos também daquele versículo em Apocalipse, né, que fala assim: eis que estou à porta e bato. O Senhor está à porta hoje, está batendo. Quando nós temos, né, as convocações para estar nas madrugadas, é o Senhor batendo na porta. Os seminários, é o Senhor batendo na porta. A gente estarmos em santificação, é o Senhor batendo na porta. A igreja fiel ouve e cumpre. A igreja infiel, ela não cumpre. Ela ouve também, mas não cumpre. E o interessante é que nós cumprimos, obedecemos não por imposição, mas por gratidão, né? Voltando, estando debaixo deste governo, né? Nós temos gratidão por cumprir as orientações. Nós temos gratidão e prazer de nos aprofundarmos na doutrina da palavra revelada. E neste versículo, ela ouviu ele bater, ouviu a voz, mas ficou no comodismo. Mas quando ela foi abrir, já era tarde. O apelo, o preparo é para isso, para nós nos prepararmos, estarmos atentos, vigilantes, porque o dia que Maranata vai se cumprir em nossas vidas está próximo. E nós precisamos estar atentos, preparados para estarmos
com esta igreja, a igreja fiel com o Senhor Jesus na eternidade. Eu vou deixar uma pergunta para vocês. A igreja infiel, ela quer um líder ou ela quer um cabeça? Não é? A igreja infiel hoje só quer liderança. É o homem da oração, é a igreja tal, mas ninguém quer ouvir o cabeça que é o Senhor. O Senhor, ele está todos do nosso lado. O líder não. O líder ele vai lá, joga a mensagem, fala, recolhe o que tem que recolher, mas aquele que está ao nosso lado, ele está nos preparando. Foi o que o Douglas falou sobre o barro, não é? Quantas vezes você vai ter que ser quebrado para ser reconstruído? Será que alguma hora vai faltar algum pedacinho para ser reconstruído? Né? Você falou que água, barro, reconstrução, não é isso? Alguma coisa vai embora. O que vai embora? Será que são os nossos desejos, as nossas angústias? Ou será que está faltando alguma coisa mais na nossa vida espiritual? O que você acha, Douglas? O que a igreja infiel quer? Liderança? É isso que a igreja fiel quer, né? A infiel, né? A infiel. Ela quer, como diz aqui, né? Eu dormia, mas meu coração velado. Ela quer, como o irmão aqui falou, né? Ela quer os seus direitos. Quer aproveitar esse mundo, todos, ter os direitos das coisas desse mundo, mas um compromisso para viver o céu, a igreja infiel não quer. E é interessante até porque no capítulo 5 é quando já tem o arrebatamento. E ela está lembrando, né? E ela está falando, eu já despi os meus vestidos, como eu tornarei a vestir as minhas vestes, né? Nós estamos agora nesse momento de santificação ao Senhor, como o Senhor fala lá em Apocalipse, né? Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quem são aqueles, né? Lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro não é fácil, não. Não. Para nós não é fácil, é renegar a si mesmo todos os dias. Mas é por amor, né? É o temor do Senhor, é temer por amor. E nós fazemos isso todos os dias porque nós amamos ao Senhor. Porque um dia Ele nos amou primeiro. E assim como fala no Cantares, né? Melhor é o seu amor do que o vinho. É melhor do que todas as alegrias que o mundo pode oferecer. E a melhor coisa que nós temos é o quê? Nós podemos a cada dia glorificar o Senhor porque nós temos o oleiro, que a cada dia Ele nos reconstrói, né? Quebramos, né? Somos a cada dia machucados pelo mundo, feridos pelo mundo, mas quando nós chegamos na igreja ou chegamos em casa, nos dobramos aos pés do Senhor, nós temos o oleiro que vem e nos abraça. Né? Ele vem e nos ama. Da salvação, né? Exato. Ele vem e cuida de nós. Então a melhor coisa é sabermos que nós temos um oleiro que ele tem cuidado de nós a cada dia. E nós recebemos uma bênção todos os dias, porque anos atrás o Senhor nos revelou o clamor permanente. Né? É o oleiro. Errei aqui, o oleiro vai lá. Às vezes é uma coisinha pequenininha, né? Conserta. E a gente sabe, né, que o Senhor está ao nosso lado todos os dias. Né? O Senhor tem nos dado uma grande bênção. Pergunta número 3. A partir das respostas dadas nas duas questões anteriores, e lembrem disso aí, tá? Dada nas duas questões anteriores. Profeticamente, qual é a diferença dos comportamentos da igreja infiel e da igreja fiel? Nós temos uma resposta de Gleiciane Xavier, de Paulo Afonso, Bahia. Vamos assistir? A igreja fiel aceita e ama o governo do Senhor Jesus, enquanto a igreja infiel o rejeita. A paz do Senhor. Meus irmãos, a Gleiciane Xavier deu uma boa resposta, mas eu queria agora lembrar vocês o seguinte, que nós estamos querendo é a diferença nos comportamentos da igreja fiel e infiel, segundo as respostas anteriores que nós demos, tá? Lá, Rodrigo. A diferença é como elas trataram aquilo que é o governo do Senhor. Sim. Uma, ela anelou pelo abraço do noivo, pela mão direita, né, pela mão esquerda debaixo da cabeça, né, aquilo que é o governo na mente, no coração, no corpo. E a outra, ela simplesmente não aceitou aquilo que é a mão do Senhor. Né? O convite que ele fez, o pedido que ele fez para ela abrir a porta, né? Uma ela aceitou, ela anelou, e a outra ela simplesmente desprezou. Ela até ficou na sua cama, né? Ela preferiu ficar na sua cama, no seu comodismo, ao se levantar e atender aquilo que foi o chamado que ele fez. É muito interessante isso que o Rodrigo falou, a questão do anelar, né? Essa palavra eu acho que é justamente o que define a diferença. Para a igreja infiel, esse compromisso, esse governo, ele é uma obrigação. Uma obrigação que, não quero isso. Não é para mim, quero só até aqui, quem manda na minha vida sou eu. Agora, a igreja fiel, ela é diferente.
para a igreja fiel não é uma obrigação, mas é um desejo. É o que eu falei na primeira pergunta. Durante todo o diálogo do noivo com a noiva, existe um anseio de ser cuidado, um anseio de se submeter, um anseio de estar debaixo da sombra do Senhor, de reconhecer o noivo como a macieira entre as árvores do bosque. A macieira entre as árvores do bosque é aquela que dá o fruto, que dá o alimento, não é como as outras árvores. Então, esse anseio da igreja, esse desejo, ela anela justamente por esse compromisso. Então, essa é a grande diferença. Enquanto existe uma igreja que não quer o compromisso, que toma esse compromisso como uma obrigação, a igreja fiel ela toma como um desejo. O que nós queremos a cada dia é sermos governados pelo Senhor, pelo Espírito Santo e ter Ele como governante da nossa vida. Glória a Jesus. Maravilha. Mateus? Interessante, né, como nós mencionamos, né, que a mesa mencionamos tanto o envolvimento e o desejar, né, o anelar da igreja fiel. Na primeira pergunta, no primeiro versículo, assim, que a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. Né? Ela está desejando, Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero mais da Sua doutrina, quero mais do Teu Espírito, quero sabedoria. Mas está perto. Quero mais estar perto. Né? E já a infiel não. A infiel, ela tem todas as características, mas ela não quer se envolver. Ela ouve, ela tem experiência, ouvindo a voz até estremece as suas entranhas, mas de forma tardia. Né? No capítulo 5, ele fala, inicialmente, já entrei no meu jardim. Né? Profeticamente, o arrebatamento já aconteceu. Ela vai tardiamente se estremecer, abrir a porta e falar, busquei e não achei. Essa é a diferença. O comportamento da igreja fiel é saber que há oportunidade. Tem que aproveitar essa oportunidade, porque a oportunidade é agora. Né? Qual vai ser a última mensagem? A última mensagem é hoje, é agora. Não é amanhã, não é depois. A outra ficou no comodismo. Não, amanhã eu busco. Amanhã dá tempo. Não, tá batendo, mas vou abrir só um pouquinho aqui só para ver como é que tá. Né? E como nós falamos na anterior, nós estamos sujeitos a este governo, né? Como o Rodrigo e o Rafael falou. Estamos sujeitos a este governo. E é sujeito não por imposição, mas gratidão. Nós chegamos na casa do Senhor e executamos a zeladoria por gratidão. Né? Um dia a gente foi jovem também, tivemos experiência com o Senhor na vida espiritual, profissional, sentimental, e tudo que nós fazemos para o Senhor, independente destes atos, né, nossa vida no cotidiano, mas o ato principal do Senhor na nossa vida foi entregar o seu Filho unigênito. Isso aí a gente pode fazer o que for, nunca vai pagar, né? Mas este ato de estar sujeito, demonstração, estamos aqui porque o Senhor nos amou primeiro, estamos aqui porque dependemos de Ti, dependemos deste governo, desta direção, porque por nós mesmos, né, nós não temos nada, não somos nada. É interessante que nós temos uma irmã que fez uma glorificação na igreja esses dias. Ela disse assim, Senhor, nos trouxe de um caminho errante. Né? Antigamente nós não éramos nada e não tínhamos nada. Mas hoje continuamos não sendo nada. Mas nós temos tudo porque nós temos o Senhor. E esta é a diferença, né? Uma igreja dependente. Uma igreja que depende, que deseja. Esta é a igreja fiel. E a outra que está no comodismo, que não está atenta, é a infiel. Amém. Maravilha. É interessante, né, que o comportamento de uma para outra, uma abriu, né, a porta. Mas quando você abre a porta, é deixar como se você estivesse entregando tudo. Né? Quando abre a porta do coração, eu estou entregando tudo para o Senhor. Eu não quero só uma parte, né? Eu não quero só a bênção. Não. Senhor, aqui está tudo, Senhor. Aqui está a minha vida. Está aqui a minha vida para o Senhor moldar. Está aqui a minha vida para eu caminhar a cada dia na presença do Senhor. Eu quero o governo por completo. Porque lá nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores de Cantares, nós vamos ver a forma como ela almejava, né, como os irmãos falaram aqui, né, a forma que ela demonstrava o amor pelo esposo, mas também ele por ela. E esse amor era tão grande, essa intimidade era tão grande a cada dia, que na hora que ele chegou batendo na porta,
a primeira coisa que ela fez é abrir a porta para ele entrar. Que é o momento de partir, né? É o momento. E interessante que lá em Apocalipse 3, no capítulo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. A igreja fiel que ouviu a voz, ouviu bater e abriu, a primeira coisa quando o Senhor entrou, ele foi se assentar à mesa, né? Como nós falamos lá na primeira pergunta, que é a comunhão, né? Quando abrimos a porta do nosso coração a primeira vez para o Senhor Jesus, ele assentou à mesa. Nós podemos, a partir dali, né, a ter comunhão no corpo, a viver as experiências que o corpo vive, né? O derramar do Espírito Santo. É isso que nós vivemos a cada dia, né? E é interessante que ele fala: eu cearei com ele e ele comigo. E então, vem no 21, ao que vencer, né? A esse que abriu a porta, abriu o coração por inteiro, entregou toda a vida, esse vai vencer. Eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Essa é a diferença da igreja fiel para infiel. Interessante, não sei se vocês já fizeram ou estão fazendo o assistencialismo, a assistência às pessoas que vocês convidaram para o terceiro Trombeta e Festa. Vocês estão fazendo lá em Teresópolis, vocês estão fazendo lá em Piabetá, Saracuruna, Piabetá. Eu estou fazendo a mesma coisa. Eu convidei muitos parentes, e todos os meus parentes são de igrejas tradicionais. E quando eu ligo, a primeira coisa eu pergunto: e aí? Perguntei à minha tia: e tia, como é que foi? Pô, irmão, muito bom, maravilhoso. O meu pastor da minha igreja tinha que pregar isso todo dia. Mas a senhora, tia, está entendendo isso? Estou, querido, mas eu prefiro ficar na minha igreja, eu estou lá como diretora disso, diretora... Então não quer o compromisso, né? Abre até a frestazinha, ouve, entende, mas não tem o compromisso que a gente queria que tivesse. E será que vai dar tempo? Será que vai dar? Ou será que quando abrir a porta já passou? Quantos trombetas e festas nós teremos até o arrebatamento? Exatamente. Não sabemos. Não sabemos, não tem. E isso é uma questão que eu até trato muito lá na igreja. Às vezes, quando a gente está reunido no culto profético, esse versículo ele traz algumas condições, né? Se ouvir a voz, se abrir a porta, eu entrarei. Então, primeiro é ouvir a voz, ouviu a voz. Tem sempre a condicionante, né? Na hora de abrir a porta, não quis abrir a porta, né? E aí a gente traz aqui também a diferença da igreja fiel e infiel, não só no comportamento, mas também no resultado. Justo. Não é? Qual o resultado da igreja fiel? É o que o Douglas falou aqui. Ao que vencer, se sentará comigo no meu trono, será vestido de vestes brancas. E qual é o resultado da igreja fiel? É o resultado que nós vemos lá no versículo 6 do capítulo 5, né? Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado. Um dia eles vão ter ouvido falar, a igreja vai ter sido retirada, vão abrir a porta, vão falar: o que eles falavam era verdade, mas já vai ser tarde. Vai chamar, não vai encontrar. E aí se processa, né? Quando nós lemos aqui o versículo seguinte: acharam meus guardas que andavam pela cidade, espancaram-me, feriram-me. Então aqueles que guardavam aonde a sua confiança estava depositada, são aqueles que começam a trair, espancar, ferir, os guardas do mundo. Às vezes a nossa confiança, a confiança da igreja fiel, no caso, né, está depositada na sua força, está depositada naquilo que é do mundo, e aquilo que é do mundo, quando o Espírito Santo for retirado, se vira contra eles, né? Mas a igreja fiel, qual é o comportamento? Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Amém? Vamos à pergunta número 4. Lendo Cantares, capítulo 2, verso 16, comparando com Efésios 4, versículo 11, identifique a ação do ministério do pastor. Muito importante isso. Nós temos a resposta de Juliana Zanoliti, de Santa Catarina. Vamos ver a resposta e depois nós vamos voltar ao comentário. Identificamos a ação do ministério em levar a igreja em santificação. Porque o texto em Efésios capítulo 4, 11 diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E no texto de Cantares capítulo 2, versículo 16 diz assim:
O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Então aqui ele está falando de uma igreja santificada, porque ele está falando ali que é apacentar o rebanho entre os lírios. E a igreja ela deve ser pura que nem os lírios, alva, santificada, porque ela está lavada no sangue do Cordeiro. Amém. A paz do Senhor Jesus. Bem, tivemos a resposta da Juliana. E agora, Douglas, eu queria que você começasse a perguntar aí a resposta para os outros te ajudarem. Amém. Como falado pela irmã, né, muito bem respondida. E nos versículos que foram trazidos, né, que vai trazer um pouco essa característica do ministério, Sim. né? E esse é um ministério que é governado pelo Senhor, né? Como em Cantares 2, no verso 16, o meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios, né? Então, como ela foi falado, o ministério ele leva a igreja à santificação, né? Que nós já vimos antes nas outras perguntas do lírio, que mesmo no lugar que pode até ser impossível, né? A gente imaginar um lírio branco no meio daquilo que tem aquela sujeira ali em volta, mas ele consegue nascer ali santo, né? É a santificação da igreja a cada dia. E esse é um ministério. Assim como Davi, que estava lá junto das ovelhas, o ministério do pastor dessa obra, né? Lá em Efésios 4:11, tem as suas características de cada um dos pastores, mas todos eles estão sendo governados pelo Senhor, né? Todos eles estão ali no dia a dia com a ovelha, tratando da ovelha, tratando da igreja. Para quê? Para que a igreja, a cada dia, ela seja bem-aventurada, ela seja feliz, como já falamos anteriormente na outra pergunta, né? É uma igreja que lava todos os dias a sua vestidura, né? A sua vida é no sangue do Cordeiro, é com o Senhor a cada dia. E nesse momento, como falado no seminário, né? O ministério, nessa igreja fiel, na obra do Espírito Santo, ele está a cada dia sendo governado, dirigido pelo Senhor, para que a igreja ela tenha a mesma mentalidade, né? Para que a igreja, como nós estamos aqui, estamos buscando na Escola Bíblica Dominical. Não estamos, até como o pastor Gideon te fala, né? Vendo várias mensagens na internet para se alimentar, não. Nós estamos buscando aqui o mistério, buscando a revelação, se alimentando da palavra do Senhor e vivendo na igreja o reflexo disso. É a operação do Espírito Santo na igreja. Nós estamos vendo a cada dia, né? É mais o operar do Senhor. O Senhor libertando, o Senhor curando, o Senhor salvando. Teve aí o evento Trombetas e Festas, né? Uma proclamação mundial onde milhares, milhões de vidas foram alcançadas por essa mensagem. Mas isso tudo vem de quê? De uma igreja que está sendo governada pelo Espírito Santo. Né? Um ministério santificado no Senhor. Dentro da revelação, dentro das orientações, seguindo cabeça. Né? É a obediência, né? A obediência. É a obediência do Senhor. Vamos lá, Rodrigo ou Rafael? É interessante o que o Douglas falou, a questão, né, da santificação e tudo. A ovelha, ela é um animal muito frágil. É um animal que não tem garras, é um animal que não tem dentes, né, presas para ferir, para se defender. É um animal que não tem defesa. Por questão da lã, é muito comum que se emaranhe em lugares e se suje. Então, a operação do pastor, a função do pastor é justamente essa, manter a preservação desse animal que é frágil. E quantas vezes não chegam na igreja as ovelhas, às vezes sujas, feridas, machucadas. Antigamente, hoje existem outros meios, mas antigamente, para sarar as feridas, era passado o quê? Era passado óleo sobre as feridas para que os animais, as moscas não pousassem, não deixassem larvas, não infectassem ali mais profundamente por aquela ferida que a princípio era superficial. Então a tarefa do pastor é essa, é trazer essa santificação, é purificar, é quando chega a ovelha ferida, quando chega a ovelha suja, limpar, tratar as feridas e assim levar a santificação para quê? Para que as coisas do mundo não entrem cada vez mais fundo, não infectem a mente, não infectem o corpo, para que elas possam ter a cada dia ali um ambiente de comunhão com o Senhor. Né? Interessante, só não cortando, você falou sobre o cuidado da ovelha, né? O cuidado diário, ele impede que a ovelha sofra mais depois. É um carrapicho que você consegue tirar na hora sem muito sofrimento. Se tiver um segundo, um terceiro e quarto, vai dolorir. E o pastor tendo cuidado diário da ovelha, a oração diária, né? A ovelha estando junto do pastor, as coisas são muito mais fáceis. Mas fala, Rodrigo.
Interessante que, eu não sei se os irmãos já viram um lírio, flor, mas tem uma espécie de lírio que ele tem 6 pétalas. E ela é uma flor branca, né? E esse texto ele fala, né, que o amado ele apacenta entre os lírios. Né? 6 a gente sabe que fala do homem, né? E nós, mesmo tendo as nossas imperfeições, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, né? E dentro desse contexto, né, de que o lírio é a igreja, né, os lírios falam da congregação dos justos, nós entendemos que o governo ele está no meio da congregação dos justos, que é a igreja. Uma vez eu fiz uma pergunta a uma jovem, ela estava no 3º ou 4º ano de faculdade, uma faculdade federal que a gente sabe que é atacado, né? O jovem ele é atacado. Eu perguntei na faculdade, minha filha, como é que está? Ela falou, pastor, eu estou igual o lírio. Eu falei, como? Inserida no contexto, mas não contaminada por ele. Então, inserido dentro do lamaçal, mas não se contamina. Isso é muito importante para os nossos jovens, né, Douglas? Você passou pela faculdade agora, Rodrigo está se formando agora. Com Rodrigo, certeza. Não, desculpe. Rafael. Com certeza, né, pastor? E não só, né, quando a gente pensa no mundo, né, os espinhos, mas também, como nós falamos, né, nós estamos a todo momento convivendo o quê? Com uma religião que tem. A cada dia tenta nos sufocar, a cada dia, né, está mais voltada para este mundo, está sujando mais as suas vestes, né? Mas nós não. Nós mesmo com a religião assim, com as filosofias, a teologia, nós a cada dia estamos nos purificando e nos santificando no Senhor. Graças a Deus. Maravilha. Mateus? Interessante também que o pastor nesta obra, né? Quem somos nós, né? Para falar. Mas somos ovelhas. O pastor, ele está também debaixo do governo do Espírito. Com certeza. Né? E o pastor debaixo do governo do Espírito, ele tem essa sensibilidade e autoridade pelo sumo pastor, né? Que Jesus, ele é o bom pastor, né? E tendo esta autoridade sobre ele tem ali como cuidar das ovelhas, né? Como o Rafael disse, né? As ovelhas tipificam nossas vidas, muitas das vezes nós chegamos, né, na igreja precisando de uma bênção, dependente de ouvir, né, a voz do Senhor. E este ato de cuidar das ovelhas, né, a gente sabe que a ovelha, o animal, ela está no pasto, ela se suja, tem um carrapicho, né, tem ali um carrapato, e o cuidar desse pastor é tosqueando, né? O tosquear fala do retirar do excesso da lã, né, que muitas das vezes a gente vem deste mundo com muitos excessos, mas o ministério debaixo, né, da ação do Espírito, ele consegue fazer esse ato de tosquear sem ferir, sem machucar, e só no Espírito. E este ministério debaixo, né, deste governo leva a ovelha à santificação, leva a igreja a entender, né, que essa santificação ela é para o benefício, né? Não é para prejuízo, não, mas é um benefício, porque quando nós somos santificados, nós temos, né, santificados pelo poder do sangue de Jesus. Só, né, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós temos acesso ao Santo dos Santos. E a eternidade, né? Bem, nós agora vamos dar uma parada, mas nós vamos cantar um hino. Eu queria pedir, né, como eu faço na minha igreja, quando eu pergunto às crianças, vamos cantar qual hino? Qual hino que pergunto que as crianças falam lá? É um só, né? Maranata. Vamos cantar Maranata para satisfazer as crianças. Maranata,
gente? Glória a Glória a Deus. Jesus. Né? Glória a Jesus. Maravilha. As crianças cantando junto conosco. E é o hino que elas mais gostam, né? Você que é instrumentista, maestro, né? Qual é o hino que elas mais gostam? É o Maranata. É o Maranata. Jesus breve virá. Isso. Maravilha. Meus irmãos, pergunta das crianças, lendo Cantares, capítulo 1, verso 6, na expressão não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Faça a comparação com o que está escrito em Isaías, capítulo 9, verso 2, e com o que está escrito em Malaquias, capítulo 4, verso 2. Nós temos 3 respostas, uma intermediária, uma criança e uma adolescente. Intermediária, Drilei Freitas de Recife, Helena Teixeira de Paulo Afonso, Bahia, e Letícia Marques de Souza, Paraíba. Vamos ver a resposta, depois nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Jesus é o sol da justiça. Ele trouxe luz para a nossa igreja. Ele trouxe cura para nossas almas e nos deu a vida eterna. A paz do Senhor. Em Cantares Salomão 1,6 diz: não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Podemos associar esse sol com Malaquias 4,2, onde diz que: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo de suas asas. Sabemos que esse sol da justiça é Jesus Cristo, que ao morrer por nós, nos concedeu da sua salvação. Em Isaías 9,2, diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Antes de nos encontrarmos com Jesus Cristo, que é o sol da justiça, andávamos em trevas e andávamos no pecado. E sabemos que o salário do pecado é a morte. Mas ao encontrarmos com Ele e termos uma experiência individual com Ele, andamos na luz e na certeza da vida eterna. A paz do Senhor Jesus. Comparando os textos, o sol, a grande luz e o sol da justiça é o Senhor Jesus, que resplandeceu sobre a igreja gentílica, a igreja fiel. Isaías 9,2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Jesus é a luz do mundo. A paz do Senhor. Muito bom ver as crianças, né? Ouvi-las. Muito bom. E eu queria que vocês falassem um pouco. Douglas. Vou começar aqui, né? Então, interessante que lá em Isaías, né? Ele vai dizer: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que os habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Então, primeiramente, ele fala que sobre um povo que estava em trevas, ele viu uma grande luz. Isso aqui é tipo, é de Israel. Por quê? Porque Jesus, ele mesmo vai falar, né? Eu sou a luz do mundo. Ele é o sol da justiça. E ele saiu da eternidade e veio aqui na terra porque tinha um povo que desde que Adão pecou, né? Adão e Eva lá no Éden pecou, ele estava em trevas. E aquele povo, ele viu Jesus andar, né? Aquele povo, ele viu Jesus operar e fazer milagres, né? Quantos milagres, quantas maravilhas nós podemos ver nos evangelhos, só que eles não abriram o coração. E então, a partir do momento que eles só viram, né, a luz, mas não deixou ela resplandecer dentro de si. E então veio um outro povo, que ele vai dizer: os que estavam habitando na região da sombra da morte resplandeceu a luz. E assim era as nossas vidas, né? Porque o destino, né? O nosso destino era a morte. Desde o momento, exatamente, era a morte eterna, desde quando Adão e Eva pecou lá no Éden. O nosso destino era a morte. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida. E então abriu-se ali um procedente para nós, que estávamos assentados, né? A primeira vez que nós chegamos na presença do Senhor, né? Muitos deitados como mortos. A sombra da morte, foi assim que o mundo nos deixou, a sombra da morte. Mas então um dia, essa luz, né? Como Davi novamente vai falar no Salmo 23, né? Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte. Assim era o nosso destino, né? Era a morte. Mas lá no vale da sombra da morte, onde não tinha esperança, não tinha vida, não tinha luz, Jesus foi lá para nos salvar e nos resgatar, né? A mesma luz que salvou Saulo.
É a mesma luz que salvou Saulo, que resplandeceu na vida de tantos, né? Tantos outros. De tantos outros, que nós temos esse testemunho na palavra, Nossa. mas não ficou na palavra, né? Não. Porque Jesus ele está vivo. E continua A resplandecendo. cada dia ele continua resplandecendo nas nossas vidas, né? Mais alguém? Essa luz, quando ela resplandece, ela deixa marcas, né? Tanto que ela diz assim, não olheis por eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. E essa é a situação da igreja hoje. A igreja, ela é diferente de todas as outras. Porque ela recebeu o sol resplandeceu sobre ela e ela teve uma marca que todos puderam ver. Né? Uma marca física e para nós é uma marca também de testemunho. Porque muitos olham para a igreja fiel e não entendem, não, como? Agora é crente, agora serve ao Senhor, tá diferente, o que está acontecendo? A nossa explicação é essa. O sol resplandeceu sobre nós. Um dia nós tivemos uma experiência com o sol da justiça e nós recebemos a salvação de Deus. Amém. Mateus? Amém. Queria acrescentar um texto que não está aqui na pergunta, sim, mas que é propício também, né? Pertinente, né? Pertinente. Lá no Evangelho do Senhor Jesus, né, segundo Lucas, capítulo 18, a gente vai ter a passagem ali do cego Bartimeu. Né? Ele, no primeiro momento, onde todos estavam ali reconhecendo que quem passava ali era Jesus de Nazaré, ele fez um clamor, Jesus, filho de Davi. Né? Ele reconheceu que quem estava passando ali não era apenas um homem, mas era a autoridade, o rei dos reis, o senhor dos senhores. E para Bartimeu, a necessidade dele ali era apenas enxergar. Mas, profeticamente, né, ele estava na escuridão. E o negócio do nosso Senhor Jesus, né, eu sempre falo com nossos irmãos, né, Jesus ele é um empreendedor, o seu negócio é a salvação, né, é operar a salvação, e a alma é a matéria-prima. E ele não queria apenas curar Bartimeu, mas ele queria trazer Bartimeu para a luz, né? Queria que a luz brilhasse sobre os olhos dele. E quando essa luz, que é a revelação, brilha sobre nossos olhos, nós enxergamos o que está além da letra. Nós enxergamos Jesus revelado, né? E ele fala assim, o que queres que eu te faça para o cego, né? O cego é aqui que eu veja. Ele disse, ó, vê, a tua fé te salvou. Ele falou, tua fé te fez enxergar. Não. O Senhor ele se preocupa em salvar. E as demais coisas, né? Buscar primeiro o reino dos céus, as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro é a salvação. Primeiro é o profético. Primeiro é o eterno. As demais coisas são acrescentadas. É interessante que você falou o seguinte. Quando ele soube que Jesus estava ali, as pessoas falaram que ele era da onde? Nazaré. Mas Bartimeu, para chamar a atenção do Senhor Jesus, ele foi na raiz dele, lá na essência dele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Ele tocou no Senhor. É como a mulher com fluxo de sangue, como todos aqueles que sempre chegaram perto. Né? E o Senhor, ele reconheceu ali que ele conhecia a genealogia dele. Quando você fala assim, Douglas, você fala o nome do seu pai, da sua mãe, vocês sabem que a pessoa conhece, além de vocês, conhece a vida, a pregressa de vocês. A herança. E o ato de sair da escuridão e agora estar na luz, cria uma transformação de vida. Né? É um vivo e novo caminho que se abre. Né? O texto continua dizendo assim, ó, logo viu e seguiu. Né? Ele estava à beira do caminho anteriormente. Ele poderia, né, receber a bênção, enxergar e permanecer à beira do caminho. Mas não, ele entendeu, ele teve ali na sua vida a transformação. Então ele logo viu, mas antes de ver, ele estava salvo. Ele recebeu a salvação, viu e seguiu. Né? A salvação é ato e processo. Né? É buscar todos os dias, continuamente, sem cessar. Esta é a nossa experiência. Interessante que a frase que o Senhor Jesus falou foi qual? Para ele receber a bênção dele. Ver. Em todos os outros que foram curados, ele falou assim, a sua fé te salvou.
Então, nós precisamos entender a luz do mundo, não é isso? Sim. Nós somos reflexo do Senhor todos os dias. Aquilo que eu falei anteriormente, na faculdade, no colégio, no trabalho, em todos os lugares, como você falou, as pessoas, você deu de falar, as pessoas reconhecem a nossa diferença. Sou morena, sou, por causa do sol da justiça. Tem resplandecido, né? Resplandecido. É interessante Diariamente, até, né? quando a gente fala sobre o caminho, lá em Provérbios vai falar, né, que a vereda dos justos é como a luz da aurora. É a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Por que mais e mais, né? Porque Davi fala assim, lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. É a tua palavra, a palavra do Senhor. Então, vai brilhando mais e mais, por quê? Porque a cada dia, como nós vemos em Cantares, né, nós temos mais intimidade com o Senhor. Cada dia o Senhor se revelando mais. Mas também é mais e mais porque nós somos mais perto dessa fonte de luz. Isso. Estamos chegando no momento que realmente nós estaremos com Ele na eternidade. Luz, né? Diretamente. Né? E é até um ponto aqui para encerrar minha fala, né? E lá em Salmos, a gente vai ver Davi falando sobre a onipotência, a onipresença de Deus. Ele vai falar, né? Mas para onde me irei do teu espírito, né? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer o Seol na minha cama, né? Se eu fizer a morte na minha cama, ali tu também estás. Se eu fizer a alva, se eu tomar as alvas da alva, as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali tua mão me guiará e a tua destra me susterá. E se disser, de certos que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Ou seja, às vezes tem algum irmão que está nos assistindo, né? Mas, Senhor, eu estou me sentindo pecador, eu estou me sentindo em trevas, não mereço essa salvação, não mereço essa luz. Ainda há tempo, né? Com certeza. O Senhor está batendo. Tem um hino, né? Ainda há tempo. Ainda há tempo. O Senhor, nós estamos aqui falando porque o Senhor ele está à porta e está batendo. Ainda há tempo de abrir o coração, né? O Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece. Rafael. É interessante esse ponto que o Douglas tocou, né? Talvez tenha alguém nos assistindo nessa condição. Se eu não sou merecedor, não me acho digno disso. Estou na escuridão, mas não me acho digno de ver essa grande luz. Essa expressão de não reparar por ser morena trata da igreja gentílica, porque um dia todos nós chegamos nessa condição. Eu falo muito isso lá na igreja. O que nós trouxemos para o Senhor quando nós chegamos na casa do Senhor? O Salmo 116, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. O que nós trouxemos? Nós trouxemos angústia, nós trouxemos sofrimento, trouxemos depressão, ansiedade. E talvez alguns dos irmãos que estejam nos assistindo agora estejam nessa condição. Mas o que você trouxe para o Senhor hoje? O que nós trouxemos foi isso, foi pecado, foi desespero. Mas em contrapartida, o que a gente recebeu? Nós recebemos uma grande luz. E essa luz é a luz que ilumina a nossa vida, que ilumina o nosso caminho, nos traz a salvação. Essa é a luz que um dia mudou o nosso viver. É uma luz, uma palavra que nós não podemos resistir mais. E isso aconteceu com Saulo. Quando a gente lê a palavra, ela nos diz isso. Saulo, de tantas formas, tentou resistir a essa luz, de tantas formas perseguiu a igreja, mas quando Estevão ele é apedrejado, a palavra relata que Estevão rasga as suas vestes e as vestes são jogadas aos pés do jovem Saulo. Né? E dali em diante, Saulo tem um encontro com o Senhor, ele se depara com a grande luz e a vida dele é transformada. E assim foi conosco. Né? Um dia nós chegamos e o que nós tínhamos para dar para o Senhor? Nada. Muitas das vezes até ofendimos, muitas das vezes estávamos contra esse evangelho, contra essa palavra da fé, mas que hoje é a palavra da fé que nós pregamos. Com certeza. E o interessante, né, pastor, que todas as perguntas elas estão ligadas e a gente volta lá para o início, né? Isso. Como que essa luz vai resplandecer em mim? Como que eu vou ser cuidado e abraçado? A porta tem que estar aberta. Mas é aquilo que o pastor Gedeu sempre fala. Você pode ir até o último capítulo, mas você tem que voltar para o primeiro. A porta tem que estar aberta. A porta tem que estar aberta. A todo dia. Todo dia dizer, Senhor, aqui está a minha vida. É todo dia dizer, Senhor, toma por completo, né, Senhor? Toma aqui. Me guia, governa a minha vida por inteiro. Bem, eu ouvi vocês falarem, vocês falaram muito bem, responderam todas as perguntas, mas houve uma frase que o Rafael falou, Mateus falou, Rodrigo falou e você falou. Quando nós falamos isso na igreja, não foi o que vocês falaram? Quando nós falamos de Jesus na igreja,
Antes da gente começar a pergunta das crianças, eu perguntei o nome da professora de vocês dois. Nath. Net. Vocês aprenderam tudo isso com ela. A professora da criança é o sustento da criança, é o esteio da fé. Eu queria que vocês levassem um abraço meu para ela. Amém, tá? com certeza. A sua professora foi quem? Eu tive várias. Não, a que mais marcou a sua vida? Benise. Dá um abraço nela. Sua? Ana. Não podia ser outra, né? Irmãos, eu queria deixar um convite. Eu tenho um encontro marcado com o Silas, que é o coordenador da região de vocês. Ele vai vir pregar, trazer uma mensagem para o programa. E eu combinei com eles trazerem outros jovens. Amém. Falem para esses jovens virem. Tá? Não só da região de Jardim Primavera, não é isso? A sua? Não só da região Piabetá, isso? Jardim Primavera também. Também. Piabetá. Falem com eles, mas subam um pouquinho mais, vá até Petrópolis, né? Vê aquelas igrejas, o conhecimento de vocês. Olha, vamos lá, vamos responder as perguntas, vale a pena. E o profeta, antes que o nosso cinegrafista estava falando, que existem pessoas querendo vir. Venham! Tá? Anota o meu telefone, peça o seu pastor, ele tem o meu telefone, peça para vir. Nós queremos ter o prazer de como vocês terem jovens que pregam o Evangelho. Não é? Nós gravamos hoje com o pastor Ricardo Zanella. Eu sei que ele vai trazer mais pessoas para cá. Amém? Amém? Alguns avisos simples. Grave o seu vídeo. Mas eu sempre falo o seguinte, grave ele com o telefone deitado, para que possa cobrir todo o quadro. Se inscreva no nosso canal no YouTube, mas também no Instagram. Publiquem isso, coloquem nos seus status do Zap, do Instagram. Jovem, não é? Para vocês que já ajudaram bastante, ajude a igreja a se inscrever. Tem muita gente que ainda não se inscreveu. A última vez que o pastor Geraldo falou, acho que nós estávamos com 1.050.000 mil. Não é? 50 mil. Nos siga nas redes sociais, no nosso programa que está sendo passado agora. Vai lá no joinha, dá um cliquezinho lá, dá um like, porque isso é informação que mais uma pessoa viu. Compartilhe também com seus amigos. Hoje à noite há uma programação especial. Nosso culto hoje vai começar às 19 horas, com a abertura da igreja do seu pastor, em que ele vai fazer o clamor, um pouquinho do louvor, e às 19h15 nós vamos ter uma transmissão especial do presbitério. Avisem lá na igreja hoje, tá? Liga para as pessoas, olha, tem hoje o culto. Muitas pessoas estão pensando que não vai ter o culto. Amém? Amém. Foi um prazer ter vocês conosco. Queria que os outros também pudessem vir. A paz do Senhor Jesus. Amém. Tá? Que o Senhor abençoe vocês. Tanto aqui como na faculdade. Amém. A paz do Senhor.